E aí galera, beleza? Hoje iniciaremos mais uma aula sobre possibilidades. Um assunto que eu abordei na última aula, mas eu vou reforçar mais ainda até então para a gente começar a iniciar depois desse assunto, o assunto de probabilidade. Pois bem, temos aqui dois exemplos, tá certo? Bem simples de possibilidades e vocês vão ver que é um assunto teoricamente falando, simples para o 8º ano. Porém, quando chega no ensino médio, tem uma abrangência bem maior, como por exemplo, arranjo, combinações, permutações simples e circulares, permutações com repetições e assim por diante. Isso aí é um assunto de ensino médio. Porém, no livro de vocês já aborda, tá certo, uma parte introdutória de possibilidades e probabilidades. É bem interessante mesmo. Então é o seguinte. No primeiro exemplo, a gente tem a seguinte situação. Quantos números de 3 algarismos podem ser formados apenas com os algarismos 2, 3, 5 e 7? Galera, o seguinte. Primeiro, quando tem um tipo de questão como essa, de possibilidades, você tem que entender a natureza da questão. Como assim, professor, a natureza da questão? Porque as questões de possibilidades, ela não se responde todas elas de formas iguais. Algumas são muito semelhantes. No 8º ano, as questões são bem simples, então, portanto, não vai ter tanta dificuldade. No ensino médio, aí sim, que tem um certo grau de complexidade, porque aí você tem que determinar se é um arranjo, se é uma combinação simples e assim por diante. Mas para vocês é bem simples mesmo. Nessa situação aqui, ele diz que o número tem que ter 3 algarismos. Certo? E ele está perguntando justamente quantos números ele pode formar com 3 algarismos. Ele já dá os algarismos. Quem são os algarismos? É o algarismo 2, o 3, o 5 e o 7. Beleza? Pois bem, existem duas formas de resolver esse tipo de questão. Tá certo? Existe por meio do princípio fundamental da contagem, que justamente é o princípio multiplicativo. Lembrando, só recapitulando para vocês, tem o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, tá certo? Basicamente, no livro de vocês aborda mais o princípio multiplicativo. Então, a gente vai usar mais o princípio multiplicativo. E a outra forma de resolver é usando diagrama, tá certo? Ou árvore de possibilidades, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Galera, ó, se vocês observarem bem, ele está perguntando a quantidade de algarismos que eu posso formar com esses 4 números. Se eu for usar a árvore de possibilidade, dá muito trabalho. Por quê, professor? Porque você tem que fazer um por um. Ou seja, ó, exemplo, esse número 2, 3, 5 e 7 é um número que pode ser formado. Porém, com esses 3 algarismos, eu posso formar o número 2, 3, 5, 2, 3, 7, 3, 5, 2... 7, 2, 3 e assim por dentro. Ou seja, tem muitos números que podem ser formados. Então, o que eu recomendo para vocês? Não precisa nesse caso aqui, porque essa situação seria usando o diagrama de possibilidades, ou árvore de possibilidades. Eu recomendo justamente ser usado o princípio multiplicativo, que é bem mais simples, tá certo? Como a enunciado está dizendo assim, ó, quantos números de 3 algarismos podem ser formados apenas com os algarismos 2, 3, 5 e 7, ele não faz nenhuma restrição, ou seja, ele não diz que pode justamente ser sem repetição. Então dá-se a entender que os números podem ser repetidos. Então como é que vamos fazer? Prestem atenção. Aqui são, no caso, eu coloquei esses traços para representar a quantidade de algarismos que podem ser alocados nessas partes. Então, preste atenção, são 3 algarismos, então eu tenho a unidade, eu tenho uma dezena e tenho uma centena. Nesse caso aqui, eu tenho quantos números que eu posso colocar na unidade? Pense comigo. Eu tenho 4 números. Por que, professor, 4 números? Porque qualquer um dos 4 pode ser unidade, concorda comigo? Pode ser o número 2 aqui, pode ser o número 3 aqui, o 5 ou o 7. Então, portanto, aqui eu tenho 4 possibilidades de escolha, certo? Eu tenho 4 possibilidades de escolha nas unidades. Vamos analisar agora as dezenas, tá certo? Nas dezenas, observe, quantas possibilidades eu tenho aqui na dezena? Pode ser qualquer um dos 4 também, pode ser o 2,
o 3, o 5 ou o 7. Então eu tenho mais 4 possibilidades, beleza? Vamos analisar agora o da centena. Quantas possibilidades eu posso alocar nas centenas? Galera, também eu tenho umas 4 possibilidades, porque não faz nenhuma restrição. Então nesse caso aqui, eu tenho 4 possibilidades de escolha na unidade, eu tenho 4 possibilidades de escolha na dezena, eu tenho 4 possibilidades de escolha na centena. E agora, professor, o que é que eu faço? Galera, depois disso aqui é simples, como eu disse a vocês, vamos só trabalhar a partir do princípio multiplicativo, tá certo? Então eu vou fazer, ó, 4 vezes 4 vezes 4. Isso é igual, vamos lá? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, pessoal, dá para formar justamente 64 algarismos, certo? Formando por número 2, 3, 5 e 7. Ou seja, se você for usar isso aqui, se você for responder isso aqui com os diagramas de possibilidades, ou árvore de possibilidades, dá muito trabalho, porque você até provar que no meio das contas você acaba até errando. Então o princípio multiplicativo é bem direto. Observe que eu só fiz multiplicar. Primeiro ponto, eu levo em consideração a natureza do problema, tá certo? Que é muito importante, porque observe que ele não faz nenhuma restrição, ok? Então, portanto, é 64 algarismos, beleza? Agora, vamos analisar o exemplo 2. Analise comigo, ó. Quantos números de 4 algarismos podem ser formados de 1 até 9? Agora na letra A, com repetição, e B, sem repetição. Pois bem, então vamos fazer o seguinte, galera. Ele está justamente fazendo a restrição, porque na letra A é com repetição de números, na letra B, sem repetição. Como é que a gente vai fazer? Pessoal, de 1 até 9. De 1 até 9 eu tenho quantos algarismos? Eu tenho quantos algarismos? 9 algarismos, não é verdade? Então, observe, para justamente alocar nas unidades, eu vou ter quantas possibilidades? Eu tenho 9 possibilidades de escolha, certo? Pode ser qualquer número. O 1 pode vir para cá, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Pode ser qualquer número aqui. Agora, analisando agora os das dezenas. Os das dezenas tem quantas possibilidades de escolha? Os das dezenas tem mais 9 possibilidades de escolha, tá certo? Então aqui eu tenho mais 9 possibilidades de escolhas também. Porque pode ser qualquer um, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. E nas centenas eu tenho mais 9 possibilidades de escolha. Agora analisamos agora justamente o das unidades de milhar, que eu tenho 9 possibilidades. Então o que acontece, pessoal? Vamos só multiplicar, tá certo? 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, ou 9 elevado à quarta potência, certo? Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Então eu vou multiplicar 9 elevado à quarta potência. Eu vou resolver essa potência aí. Quanto é que me daria? Vamos lá. 9 vezes 9, 81, tá certo? 81 vezes 81. Resolvendo 81 vezes 81, vamos analisar quanto é que dá aqui. 81 vezes 81. Isso vai me dar 1, 8, 8, 64, 1, 16, 6.561. Portanto, tá certo? Vai me dar um número 6.561. Então, nesse caso aqui, galera, fica, tá certo, demonstrado que quando você multiplicar isso aqui, claro, 4 vezes, tá certo? Eu vou ter 6.561 como resultado. O que significa dizer isso, professor? Que justamente com os algarismos de 1 até 9, eu posso formar 6.561 algarismos, tá certo? Agora vamos analisar agora em um detalhe, com repetição, beleza? Ou seja, pode ser 1, 1, 1 e 1, 2, 2, 2 e 2, 2, 2, 3 e 3, 2, 5, 5, 5, 2, 3, 3, 2, certo? Então o que acontece? Eu vou ter esse resultado. Por isso que a árvore de possibilidades, ela limita você. Nem toda vez tem como resolver por diagrama ou árvore de possibilidades, porque um desses é gigantesco para você fazer manualmente. Agora, sem repetição, galera, é o seguinte.
sem repetição, ou seja, você não pode repetir algarismos. Então, por exemplo, o algarismo que eu colocar aqui, eu não posso repetir para os demais. Por exemplo, se eu colocar aqui o número 1, o número 1 não pode repetir aqui, aqui e aqui. Beleza? Então, essa daqui é bem simples também. Como é que eu vou fazer, professor? Preste atenção. Muito interessante aqui, mas você tem que prestar muita atenção em relação à resolução. Pois bem, para essa lacuna aqui, esse traço aqui, perdão, eu tenho 9 possibilidades de escolha. Certo? Por quê, professor? Porque pode ser qualquer número. 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 9. Porém, quando eu for o número que eu alocar aqui, eu não posso repetir aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, se eu colocasse o número 1 aqui, eu não posso repetir o número 1 aqui. Então, o que acontece? Se eu não repetir 1 aqui, eu não tenho 9 dígitos. Então, digamos, se eu colocar o número 1 aqui, eu não posso repetir aqui. Então, eu diminuo um algarismo. Então, para esse algarismo aqui, justamente das centenas, eu só vou ter 8 possibilidades de escolha. Já que no primeiro, ele já está aqui fixado. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Ou seja, se eu colocar aqui o 3, ele não vai repetir aqui, nem aqui, nem aqui. Beleza? Agora, se eu fixar aqui um número, tá certo? Eu fixei aqui um número, tá certo? Pode ser qualquer número. Vamos colocar aqui, por exemplo, aqui. Se eu fixar aqui o número 2, tá certo? O 2 não pode ser repetido aqui, nem aqui, nem aqui. Então só sobra 8 algarismos dos 9. Agora, digamos que eu vou fixar o número 1 aqui, ó. Se eu fixar o número 1 aqui, observe que dos 9 já usei 2 números. Então, portanto, só sobrou quanto? 7 algarismos. Certo? Agora, vou pensar em outro número. Então, agora, digamos que seja 5. Então, se aqui eu já escolhi o terceiro número para aqui, então eu não posso repetir ele para o último. Então, portanto, eu só tenho 6 possibilidades de escolhas. Beleza? Então, isso aqui é justamente para vocês frisar essa parte em relação à quantidade de números que eu posso repetir e não repetir. Ok? E agora, professor, o que a gente vai fazer? Agora, galera, a gente só vai multiplicar. Certo? Vamos só multiplicar e pronto. Termina o cálculo. Então, vou multiplicar o 9, que multiplica o 8, que multiplica o 7 e que multiplica o 6. Ok? Vamos lá resolver? 9 vezes 8 é 72. E 7 vezes 6, 42. Quanto é que vai dar? 9 vezes 8 dá quanto? 72, certo? Vezes 42. Vamos resolver aqui fora a parte. 72 vezes 40. Não, 9 vezes 8, 72 vezes 42. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7 vai dar quanto? 28. 4 e 8, 12. Venham para cá. 2 e 8, 10. Venham para cá. Então, portanto, pessoal, observem os cálculos que eu fiz. Então, portanto, a resposta vai dar 3024 algarismos sem repetição. Ou seja, o que significa dizer que o número, por exemplo, 1, 1 e 1 não se repete, 2, 2, 2 não se repete, 2, 2, 3, 3 não se repete, diferentemente da situação anterior. Isso aqui, a repetição de números é válida, nesse aqui não, ok? Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Gostaria justamente que vocês fizessem essa tarefa, participassem do chat, pode tirar as dúvidas de vocês à vontade, tá ok? E por hoje é só. Na próxima aula a gente vai dar a parte introdutória sobre probabilidades. Beleza? Valeu, turma!